Sabe aquele sentimento de imensa frustração que surge na sua vida e cria raízes profundas na sua alma? A frustração, gente linda, gera muita angústia e decepção na maioria das vezes. Gera também muita raiva quando a gente não alcança o objetivo esperado. Quando a gente não alcança aquilo que a gente estava correndo tanto atrás, aquilo que a gente esperava ansioso. Sabe por quê? Porque ela gera muita expectativa. E quando a expectativa não é sanada, a gente se frustra profundamente. Às vezes a gente nem sabe que é a frustração, mas é ela que está acontecendo exatamente nesse instante. É muito interessante que esse processo da frustração ele assim, muitas pessoas passam por isso e muitas das vezes não se apercebem. Na verdade, gente, a frustração esconde a verdadeira realidade que a pessoa está passando, que é o sentimento de não ser boa o bastante e não se achar, às vezes, merecedora das coisas. Muitas das vezes as pessoas não se identificam com isso. Não acham, eu não acho que eu não seja boa bastante, mas eu tenho frustração. Eu não acho que eu sou merecedora das coisas, mas eu tenho frustração também. Que diacho é isso? A frustração acontece toda vez que você se compara. Toda vez que você se compara com algo ou com alguém, atrás da comparação está exatamente: eu não fui boa o suficiente, porque eu não fui igual a tal pessoa. Ou tal pessoa é melhor do que eu não sou boa de novo. Então, a gente tem que ler nas entrelinhas daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está vibrando. Porque aquilo que a gente está sentindo e está vibrando, está plasmando nas paredes, gente linda. Fica ligado nisso. Está plasmando nas paredes e está criando energia tóxica, energia chá, energia pesada dentro da nossa casa, desarmonizando. Aí do nada acontece um rastilho de pólvora, uma briga, a gente não sabe por que aconteceu. É exatamente por isso. Muita energia tóxica plasmada nas paredes. Então, fica ligado, ó. A frustração, ela é um sentimento que, assim, que esconde muita coisa por detrás dele. Ela pode ocorrer por diversos motivos. Ela envolve dores e ela envolve expectativas. Eu costumo dizer que a frustração, ela ocorre porque estamos envoltos a um véu de Maia. Gente, o que seria véu de Maia? Eu vou explicar exatamente para vocês. Véu de Maia é como eu chamo o véu de ilusão. É não ver as coisas verdadeiramente como elas são. É ver as coisas ou as situações sob a perspectiva da sua emoção, de como você está naquele instante, ou exatamente das crenças que você tem. O véu de Maia, ele gera muitos problemas. Porque o véu de Maia, ele cria uma ilusão exatamente, assim, como é que eu vou explicar? O véu de Maia é quando a gente não consegue ver as coisas do jeito que elas estão. A gente está olhando para uma situação e aquela situação não é a real, mas a gente cria uma expectativa enorme em relação a isso. Seja um aumento, seja porque a gente quer a ajuda de um marido, seja porque a gente quer a parceria de um filho, a parceria do namorado, da parceira, e de repente a gente não dialogou, criou uma expectativa enorme, achando que a pessoa entendeu o que estava na minha cabeça, mas eu não falei nada, eu não disse nada, eu só queria que ela adivinhasse o que estava na minha mente, e de repente ela vai fazer outra coisa, ela resolve fazer outra situação, ela resolve fazer outro programa, e você fica lá, ó,
completamente frustrada, expectativas quebradas, arrasada, arrasada. Então, ela está sob um véu de Maia. E isso gera muitos problemas. Sabe por quê? Porque a falta de diálogo, a falta de conhecimento, cria em você, eu falo em você, porque pode ser qualquer pessoa, é você que está me assistindo agora, cria em você expectativas em relação a algo ou alguém. E é por isso que você se acaba frustrando. Interessante que, para você não ter a frustração, existe algumas saídas, com certeza existe. Para você não se frustrar, a primeira coisa é você entender exatamente como as coisas são. Isso é um dos primeiros passos. Quando eu falo que a pessoa está envolta a um véu de Maia, é porque ela não está vendo as coisas como são, ela está vendo sob a ótica dela, ou pela emoção do momento. É parar, respirar um pouco, dar um tempinho, refletir e começar a fazer algumas perguntas. Será que isso é assim mesmo? Será que é desse jeito? Será que eu não estou enganada? Será que eu não estou botando muita expectativa nisso? Ou então, sair para perguntar, para o diálogo. O diálogo é a melhor estratégia para tudo. Você dialogar e colocar tudo em pratos limpos, como diz, né? Colocar tudo em panos limpos, vamos dizer assim. Deixar tudo muito claro, evita que você fique magoada, que você fique ansiosa e que você se decepcione muitas das vezes. Isso, gente, é muito interessante, pois vários de nós, em muitos momentos da nossa vida, nos sentimos frustrados por alguma coisa. Isso é muito real. Agora, quando a frustração toma uma proporção muito grande, nós nos sentimos perdidos e nos sentimos afastados das pessoas que amamos. Muitos de nós não abrem o diálogo. Muitos de nós não questionam as coisas. Toma as situações ao pé da letra. E aí, se você às vezes nem pergunta, com medo, com receio de incomodar, porque existe isso, tá? De falar, de incomodar, de atrapalhar, e cria toda uma historinha na sua cabeça. E quando você cria toda essa historinha na sua cabeça, você já criou o véu de Maia. Por quê? Porque você não tirou a limpo, você não esclareceu. Então, dica preciosa: nunca fique com dúvida numa situação, tá? Não seja a pessoa chata, mas seja a pessoa assertiva. Pergunte. Pergunte, porque senão a gente se afasta das pessoas que a gente ama. Frustração é um sentimento muito ruim e ele pode criar outros muito piores, levando a uma angústia profunda e às vezes até mesmo uma depressão. Eu já vi isso acontecer. Por isso, gente linda, é tão importante você abrir o diálogo. Primeiramente, um diálogo com você mesma, tá? Outra diquinha de ouro. Diálogo com você mesma. Saber fazer as perguntas sábias. Saber entender se o que você ouviu é o certo. Para que você não caia no véu de Maia. Para que você não interprete errado a situação. Perguntas do tipo, vou dar algumas diquinhas aqui para vocês. Por que isso está acontecendo comigo? Será que é realmente desta forma? Será que eu entendi direito? Será que é realmente assim? Será que não existe outra saída?
Será que não é de outro jeito? É claro que nem sempre a gente vai ter respostas para as nossas perguntas, mas essas perguntas, elas são importantíssimas, pois te ajudam, meus queridos e queridas, a não se aborrecer, te ajudam a você estar mais serena para dar o próximo passo. Te ajuda até mesmo ter coragem de ir lá e perguntar ao outro, seja o outro quem for, dentro de casa ou fora de casa. Não fiquem preocupados se a pessoa falar assim, ai, mas você não entendeu? Ai, mas você é tola? Será que não fui claro o suficiente? Não se preocupe com isso. É preferível que as pessoas achem isso de você, mas você não se acha assim, do que você se frustrar e se magoar. Porque na grande maioria das vezes é isso que acontece. Então, lindos do meu coração, antes de se frustrar, faça essas perguntas para a sua vida. Isso vai te ajudar imensamente.